Se hoje a humanidade vive na escuridão do próprio ser, ignorante de si mesma, imagina como eles eram naquela época. Então, você colocar Deus como absoluto, segundo a visão de Moisés, você deve sim tomar muito cuidado, porque você está colocando a sua fé na visão de um homem que era apenas um profeta e que ele relatou Deus segundo a sua própria visão e convicção da época. Então é preciso tomar cuidado com isso. Se você quer entender realmente quem é o real Deus, você deve se ater ao que realmente foi dito por Jesus e não por Moisés. Por que eu te digo isso? Qual a importância? No caso histórico, qual carrega consigo a real verdade? Moisés ou Jesus? Jesus, porque Jesus conhece o Pai, conhece a Deus, conhece ao todo realmente. Moisés era apenas um homem errante, com medos, com inseguranças, que buscava Deus, mas que era falho, que cometia erros e que também possuía a sua ignorância no ser. Então é preciso ter esse discernimento. Não levem totalmente o Velho Testamento como algo absoluto, porque é uma visão dos profetas. E profetas são humanos. Jesus não era um ser humano. Então, se vocês querem levar a relevância do que foi dito, do próprio Deus, do que significa realmente Deus, leve em consideração principalmente a visão de Jesus. Porque ele sim conhecia a Deus. É como você ouvir falar de uma pessoa por outros. Pessoas que ouviram falar de uma outra pessoa, elas vão falar o que elas ouviram da outra pessoa. Mas aquela pessoa que conhece aquela pessoa pessoalmente, ela sabe realmente quem é aquela pessoa. E a quem vocês dão ouvidos? A quem realmente conhece a pessoa ou a quem ouviu falar da pessoa? Essa é a diferença de Jesus para os profetas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a humanidade ela foi mantida na escravidão, na ignorância, foi usada, foi manipulada de várias formas por seres e por, digamos que, energias, digamos que ruins, que manipularam a espécie humana durante décadas, até o momento que um ser tomou para si a responsabilidade sobre a humanidade. A humanidade era como uma criança sem pai. Por que eu digo isso? Porque ela estava perdida. Ela estava desorientada, ela não sabia para onde ia. Isso eu me refiro à Idade Média. Eu me refiro a antes de tudo isso. Isso eu me refiro a antes de Jesus. Era uma criança perdida. Então um ser, existem dimensões, como eu disse, existem dimensões altas, que são os degraus mais altos das dimensões, e um ser das dimensões altas tomou para si a responsabilidade sobre a humanidade, de tirar a humanidade da escuridão, que o planeta todo vivia e de certa forma ainda vive nas trevas, na escuridão do ser. E isso é muito profundo e muito complexo, a história em si, mas o que ocorreu é que este ser tomou para si a responsabilidade da humanidade, de tirá-la da escuridão, de tirá-la das trevas. E para isso, ele tinha de vir literalmente para a Terra e deixar aqui os seus ensinamentos, mostrar a verdade para as pessoas, mostrar o caminho para as pessoas. E houve acontecimentos, digamos que celestiais, acontecimentos históricos em relação à humanidade. Foi mostrado para a humanidade um real Deus, um real Pai, que é o verdadeiro e o único. Ele veio, ele encarnou como um humano, viveu entre os humanos, sofreu como um humano, deixou os ensinamentos. Para vocês entenderem a importância, por exemplo, algumas pessoas se perguntam e questionam a questão de algumas coisas que Jesus disse. Por exemplo, Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para você entender isso, é preciso entender a questão histórica. Jesus veio a um planeta, é como se existisse uma mata fechada. Imagina uma floresta, uma mata fechada, cheia de cobras, e um ser chega nessa mata fechada e ele faz uma trilha nessa mata fechada. Ele abre um caminho, ele vai fazendo uma trilha no meio dessa mata fechada. Antes que não dava para trilhar e caminhar porque era perigoso, porque era impossível você passar de entre os galhos, as folhagens e as serpentes que tinham ali no caminho. Então ele veio à Terra e ele fez, digamos que, uma trilha, um caminho. E esse caminho ele fez para que as pessoas passassem, não para ele passar, mas ele abriu um caminho
no meio dessa mata fechada e ele disse: passem por onde eu estou passando. Essa é a libertação. Então, para vocês entenderem, é justamente isso. Diante de uma mata fechada, escura, onde não existia para onde fugir, não existia de como sair desse cativeiro, dessa prisão toda, ele veio e fez uma trilha e falou: olha, me sigam, passem por onde eu passei. E se vocês passarem por onde eu passei, vocês vão se libertar, vocês vão ter a liberdade, vocês vão ao Pai. E por que ele disse, por exemplo, porque ninguém vai ao Pai senão por ele? É porque ele é literalmente o caminho, ele fez o caminho. Entendem o que eu quero dizer? Para vocês saírem dessa prisão, vocês precisam seguir essa mesma trilha, não existe outra trilha. Nenhum ser superior veio e fez essa trilha. Existem seres que encarnaram no planeta, como Buda, que são seres, almas elevadas, que deixaram também ensinamentos, mas é diferente. Jesus foi o ser elevado, a alma mais elevada, a encarnar como um humano, a viver como um humano. A diferença de Buda, por exemplo, para Jesus é extremamente grande. E depois eu vou dizer quem é realmente Jesus na questão cósmica. Vocês vão entender por que dessa grandiosidade. Mas ele mostrou o caminho. E o caminho é o equilíbrio. O caminho é estar na verdade. É seguir também os passos dele. Se você for ver os passos dele em relação à história, ao que ele fez, você vai perceber algumas coisas que ele, por exemplo, durante o tempo que esteve exercendo o seu papel, ele literalmente foi contra o sistema, foi contra essa prisão. Ele trouxe a verdade às pessoas. Ele trouxe a verdade a um mundo de trevas, de escuridão. E é justamente por isso que ninguém vai ao Pai senão por ele. Porque para ir ao Pai, para sair dessa prisão, inclusive que é uma prisão de almas, você precisa passar pelo mesmo caminho que ele andou, seguir essa trilha que ele próprio fez. É a única forma de sair dessa prisão. Algumas pessoas, principalmente os religiosos, eles se baseiam apenas no céu e no inferno e no crer em Jesus. Mas a questão é um pouco maior que isso. Ele veio, ele deixou seus ensinamentos, ele morreu como prova do amor dele pela humanidade, porque a partir daquele momento, a partir que ele assumiu para si a responsabilidade da humanidade que vinha sendo escrava, que vinha sendo usada por esses seres, ele se tornou um pai adotivo da humanidade, digamos assim, porque ele adotou a humanidade, ele tomou para si a responsabilidade da humanidade. E a partir do momento que ele fez isso, que ele veio à Terra, ele mostrou o seu amor e morreu literalmente pela humanidade. Não coloquem a morte de Jesus, por exemplo, como culpa da ignorância da humanidade por ter rejeitado. A humanidade vive numa escuridão, numa escuridão do conhecimento, numa escuridão do ser em si, da sua própria alma, da sua essência, que isso era necessário que ocorresse, a morte dele, para que a partir da sua morte fosse dado um período para a humanidade. E foi dado esse período. E esse período agora ele se encontra meio que no final desse período. Mas a partir da morte de Jesus foi dado para a humanidade um período de tempo. Que esse período de tempo a humanidade seria, digamos que, resguardada. Esses seres que antes faziam o que queriam com a humanidade, eles tiveram de se conter. Apesar deles não se conterem completamente, mas eles tiveram de se conter durante esse período de tempo. Por quê? Durante esse período de tempo que foi dado a partir da morte de Jesus, foi dado um período de tempo para as pessoas o conhecerem e fazerem também suas escolhas de alma, evolução, viver a sua vida e a partir da sua vida fazer a sua escolha em relação à sua alma. Foi dado um grande período de tempo para a humanidade, a partir da morte de Jesus. E quando chegar ao final desse período de tempo que foi dado, aí então o planeta será outro. As coisas vão mudar completamente nesse planeta. Essa relativa paz que existe no planeta hoje só existe porque todos estão dentro desse período que foi dado para a humanidade. Quando esse período que foi dado para a humanidade de relativa paz, que ocorreu a partir da morte de Jesus, quando esse período acabar, vai voltar
a ser como era antes. E como era antes? Era algo semelhante à Idade Média e ainda será pior que a Idade Média. Se vocês querem entender a relevância de Jesus, muitas pessoas odeiam Jesus, mas ele foi o ser de dimensões altas